arte brasileira, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Mesmo enfrentando limitações físicas, ele produziu algumas das obras mais emocionantes do barroco mineiro, né? Isso é um símbolo da mineridade. Congonhas, Congonhas é uma cidade que mistura, né, elementos, a sua igreja, a basílica, mistura elementos do Antigo e do Novo Testamento, né? E mostra isso de forma extremamente poética, bonita e artística. E aqui é um local sagrado, um local de fé, né? É o local em que se cumpriu a promessa de Feliciano Mendes. Esculpidos em um material próprio de terras mineiras, os profetas de Aleijadinho parecem zelar por Congonhas do Alto, como sentinelas silenciosas da fé. O olhar, o gesto e a dobra nas vestes carregam uma intenção e uma mensagem que atravessam gerações. Representados com força, movimento e personalidade, eles revelam não apenas a técnica extraordinária do artista, mas também o espírito religioso de um povo que se reconhece nessas figuras. Para muitos peregrinos, os profetas não são apenas obras de arte, são presenças amigas, companheiros de oração e testemunhas de uma fé que permanece viva no coração de Minas. São profetas esculpidos em pedra-sabão, porque era o material existente aqui nas minas coloniais, né? Que inclusive o barroco tem essa adaptação, né, com o que tem no local para ser construída a obra, que a gente consegue enxergar hoje. E eles são um marco, né? Eles são um marco do barroco mineiro pela sua teatralidade. Cada profeta, ele anuncia, ele comunica algo, né, de forma teatral, e eles estão sempre se comunicando, eles estão sempre conversando. Então a gente consegue perceber que a gente tem uma simetria, né? Os profetas, eles dois estão sempre olhando para frente, apontando para o lado esquerdo e direito, né? Então isso é um conjunto, né, da própria concepção do barroco mineiro, apresentar a fé de forma teatral e expressiva. É um momento único, você está, sabe, você vem reforçar sua fé, você vem ver, né, de perto os caminhos de Jesus, as estações, como aqui está bem, né, colocado. E é um lugar muito bacana, espiritualismo, muita coisa boa mesmo, que você se sente, sabe, a presença de Deus, sabe? Então aí a gente fica mesmo emocionado, ainda mais quando vem agradecer uma bênção que a gente recebeu do Senhor Bom Jesus. O que é importante quando a gente fala, né, desses profetas é a grandeza artística que eles representam, né? É a forma como eles nos são apresentados e como eles são um marco de fé. É muito comum as pessoas virem a Congonhas, virem até os profetas, né, e eles querem registrar, né, uma marca, a sua marca de fé desses profetas, que são símbolos devocionais. Nas 6 capelas que se distribuem pela área externa do santuário, Aleijadinho esculpiu em cedro alguns dos momentos mais marcantes da paixão de Cristo. Cada conjunto de figuras foi cuidadosamente talhado para transmitir movimento, emoção e humanidade. São gestos intensos, rostos contorcidos pela dor, olhares que revelam compaixão e silêncio. O desejo de fato de Feliciano Mendes, do Aleijadinho, de todos aqueles que pensaram, é que as pessoas pudessem, chegando aos pés da ladeira do Bom Jesus, subir esta ladeira, que é um sacrifício, chegar à ceia e a partir daí refletir sobre os momentos finais de Cristo. Ele que agoniza, que chora, que vai suar sangue no horto da oliveira, mas que tem o anjo de Deus que o consola. Depois, ele que recebe o beijo de Judas, e quantas vezes nós nos tornamos traidores na vida dos irmãos, né? Outros Judas, e ali nós temos a capela da prisão. Depois nós temos a capela da coroação de espinhos e do flagelo, 2 cenas colocadas numa mesma capela. Depois Jesus segue com a cruz às costas. Ora, e nós vemos então, interessante, uma criança que debocha, as mulheres que choram, né? Às vezes nós também agimos assim, até sem maldade, mas debochamos da fé.
não acreditamos muito naquilo que o próprio Cristo nos ensina, deixamos de viver de forma, podemos assim dizer, coerente a nossa fé. E por outro lado também é preciso termos a atenção de Cristo e o olhar de Cristo para com aqueles que sofrem, mesmo que seja por nós. Ele volta o seu olhar para aquelas mulheres e vai consolá-las, mesmo em meio à dor. Às vezes nós pensamos que a nossa dor é a maior dor do mundo. Quando olharmos ao nosso redor, vamos perceber que existem pessoas que sofrem muito mais. É isso que Cristo faz. Além de retratar a história bíblica, as capelas revelam a profundidade espiritual do artista e modalidade próprias em Congonhas. Cada detalhe esculpido tem um propósito. As expressões, os gestos, a forma como as figuras se inclinam, tudo pensado para que o visitante não apenas olhe, mas sinta a narrativa da paixão. Se observarmos bem, toda a cena, nós vamos encontrar caricaturas de soldados que estão com o rosto muito enrugado, o olhar muito assustado, é tudo que amedronta. Mas quando você mira o olhar do Cristo, é um olhar de serenidade, é um olhar de amor, de aconchego, de acolhimento, é diferente. Então é isso que nós temos que perceber. Entre profetas esculpidos em pedra-sabão e os passos da paixão talhados em madeira, o visitante percorre mais do que um caminho artístico. Cada detalhe conduz a uma experiência de fé e contemplação. Diziam assim, era preciso, seriam 7, fizeram 6. Eu digo que fizeram 7, porque a 7ª é a Basílica. Aqui ele está no altar de braços abertos na cruz, né? Um olhar é voltado para o infinito da imagem antiga e o outro olhar é voltado para nós. O mesmo Cristo que nos olha com misericórdia, suplica a Deus por nós, né? Então há uma beleza profunda de expressão teológica, né? Ou como cultura, mas é preciso vermos com o olhar da fé, do coração, que nos mostra o que os artistas, o que aqueles que idealizaram queriam nos transmitir. Um Cristo que sempre é acolhedor, misericordioso e compassivo. Quando eu engravidei do João Lucas, eu estava trabalhando aqui e aí eu preciso ir para casa, porque já era uma gravidez considerada de risco. Eu tive que fazer cerclagem para segurar, porque o meu colo do útero é curto e ele abre. Quando chega 5 meses de gestação, ele começa a abrir. E aí eu fui transferida para casa. Quando eu fui